Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos lá? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Coisa linda, entendeu? Um negócio muito bacana. Renovo, é novo de novo. Primeiro, ou seja, o que era velho, que antes era novo, ficou novo porque ficou velho. Entendeu? É mais ou menos assim. Quando a gente chega, gente, e olha para o céu e vê aquele monte de estrela, não sei se vocês sabem, mas a gente está diante do passado ali. Quando a gente olha, pega para mim, por favor, Felipe, isso, pega para mim, isso, obrigado. Quando a gente olha para o céu e vê aquele bando de estrela, e a gente olha assim, que legal, olha que bacana aquela luz lá. Então talvez a gente esteja olhando para uma estrela que nem exista mais. Vocês já pensaram nisso? Sabe por quê? Porque para a luz viajar aquele tempo inteiro para chegar até aqui, pode ser que aquela estrela não exista mais. Que coisa interessante, porque as estrelas só celebram o que já era. As estrelas não celebram o que será, elas celebram o que já era. Talvez você esteja aqui essa manhã e seja recorte de um passado que brilhou, mas só recorte. Por diversas vezes a gente se gaba de uma luz que um dia aconteceu, mas como as estrelas celebramos o passado. Vem cá, e você no futuro? Se é você quem é hoje, você vai estar brilhando ou vai estar apagado? Essa é a pergunta. Renovo, para que exista o novo, a gente tem que entender que um dia o que era novo ficou velho e a gente precisa renovar. Eu me lembro de uma pessoa incrível que disse Jesus que sob ela edificaria a igreja do Senhor. Essa pessoa foi Pedro. Pedro foi feito novo um dia. Quando que Pedro foi feito novo? Quando Jesus impactou Pedro numa pescaria e chamou ele para ser pescador de homens. Pedro não pegava nada. Jesus falou, joga a rede para o outro lado, e pegou. E depois dali Jesus chegou para ele e falou assim, ó, eu vou fazer você pescador de homem. E Pedro começou a seguir Jesus. Mas Pedro era mais ou menos assim, um cara 880, sabe? O mesmo cara que quando estava com o mar revolto, e ele no mar, e Pedro com medo, com os discípulos, e viu Jesus vindo andando sobre o mar, e Pedro, esse cara que falou, eu quero ir até você, Senhor, me leva até aí, e Jesus chegou para Pedro e falou assim, vem. E Pedro, esse que andou sobre o mar, esse mesmo é aquele que segundos depois começou a submergir. O Pedro é um cara que viveu coisas extraordinárias com Deus, mas ao mesmo tempo vivia coisas horríveis. Esse mesmo cara, Pedro, que falou uma coisa em Cesareia de Filipe que mudou a perspectiva de Cristo, dizendo assim, você foi usado agora por Deus, você foi boca de Deus. Jesus chegou para os seus discípulos e falou assim, e vocês, quem vocês pensam que eu sou? E Pedro falou assim, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Daí Jesus falou para Pedro, não foi sob a sua perspectiva que você falou isso, Pedro, foi o próprio Deus. Momentos depois, Jesus Cristo chega para os seus discípulos e falou assim, eu vou ser levado e vou morrer. E Pedro falou, você não vai, só por cima do meu cadáver, você não vai morrer. Daí Jesus Cristo falou assim, aparta de Satanás, porque o que você fala não é de Deus, pelo contrário é do diabo. Veja essa intempestividade que fazia Pedro ser boca de Deus e segundos depois, minutos depois, ser boca do próprio diabo. Pedro é esse cara que dá certo e dá errado. Pedro falou para Jesus assim em outro momento, não se preocupa, você vai para Jerusalém, então vamos fazer o seguinte, eu vou até a morte com você. E Jesus Cristo falou, opa, tu não sabe de nada, você vai me negar daqui a pouquinho. E foi exatamente o que aconteceu. O valentão Pedro, o cara que falou que ia às últimas consequências pelo Senhor Jesus, chegou um determinado momento que ele foi lá e pum, negou, no mesmo em coisa de dias, um dia. Sim, Jesus foi levado preso. E quando foi levado preso, esse Pedro intempestivo estava lá. Sabe quem é a figura de Pedro? Eu e você.
Pedro sou eu, Pedro é você. Um dia parece que a gente está voando no Senhor, se aparece um demoniado, a gente expulsa e dá um bico na cara do demônio. E no outro dia a gente foge, sem pensar, falando assim, quem que sou eu? Como que é? É esse novo que se faz velho, isso tudo fica misturado. De vez em quando a gente pensa que é novo, mas na verdade é velho. Nós somos recortes de luz que dissemos que temos, mas nós só somos apenas o pano de fundo de um passado longínquo. Esse Jesus é preso. Pedro acompanha ele de longe, vai para o pórtico do poder religioso para ser julgado por Anás e Caifás. E quando chega lá, Pedro entra com João e tem uma fogueira. Atenção a isso, tem um braseiro ali, uma fogueira. Pedro entra e começa a se aquecer. Daqui a pouco entra uma criada e fala assim, eu conheço você, você não é um deles. E Pedro fala, não, de jeito nenhum, sou não. E passou, daqui a pouco entra outro. E fala, você é um deles. E a intensidade com que Pedro fala vai ganhando contornos maiores. Ele jura dizendo, não sou eu. Até que chega o terceiro. E o terceiro fala, você andou com eles. Você é um deles. E a Bíblia narra que Pedro espragueja, xinga, dizendo, eu não sou. Daí, depois que aquilo faz, de acordo com o que Jesus tinha falado, o galo toca, amanhã chega, e quando toca, Jesus que estava ao longe sendo julgado, para que como parasse, não escutasse a falácia em torno de Cristo, Jesus para e é como se o som diminuísse daquela cena e só o olhar de Cristo virasse para Pedro, e Jesus com aquele olhar terno, aquele olhar que poderia ser, é pior que um soco na cara, olha para Pedro, e Pedro olha para ele, e Pedro é levado à memória de novo daquele momento em que ele negaria, que o próprio Cristo falou antes que o galo cantasse. E Pedro, a Bíblia narra que Pedro sai e chora copiosamente chorava. Agora você imagina a cabeça de Pedro negou a sua identidade, negou o que ele acreditou, negou os 3 anos que se passaram na sua vida, quando ele fez a decisão de andar com Cristo. Pedro acabou. Pedro precisava de um renovo. Mais do que isso, aquele que ele acreditava que tomaria conta do poder que era Jesus, aí sim, Jesus foi levado, foi cuspido, espancado. E onde estava Pedro? Pedro não estava lá. E Jesus, ele foi levado ao sinédrio, que era o poder político, por 2 acusações. Onde estava Pedro? Pedro não estava lá. Pedro saiu de cena, sumiu. O Pedro, o grande Pedro, que depois se tornou o homem que liderou a igreja para chegar a mim e a você hoje aqui. Esse que eu estou falando, esse antes do renovo, esse Pedro não estava lá. Pedro tinha medo. Pilatos condena Jesus Cristo à morte, Pedro não estava lá. Jesus é crucificado. Quem estava lá? Pedro. Não, só o João. Onde estava Pedro? Jesus é sepultado e Pedro não estava lá para enterrar ele. Teve que 2 membros do conselho do judaísmo, tiveram inclusive um Simão, tiveram que enterrar. E aí, cadê Pedro? Pedro não estava lá. E aí começa o sábado do silêncio. Jesus crucificado na sexta, morre no sábado, o silêncio sepulcral da dor, da morte. Onde estava Pedro? Pedro estava escondido, com medo dos judeus pegar ele. E aí veio o domingo da ressurreição. No domingo da ressurreição, onde estava Pedro? Pedro não estava lá. Sabe quem estava lá? Eram as mulheres que foram levar no sepulcro. Foram levar algumas coisas para trabalhar o corpo de Jesus, para tratar, para dar perfume ao corpo de Jesus, para cuidar do defunto. E quando chegou lá, um anjo que estava à porta do sepulcro falou assim: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou. O anjo falou,
O anjo falou para a mulher, mas aí que é a coisa mais interessante, que depois, isso não acabou aí, o anjo dá uma palavra direta ao coração das mulheres, e direta aos seus discípulos, e coloca uma ressalva. Ele fala assim: ei, avisa que o mestre vai para Galileia. Lembra? Jesus foi crucificado na Judéia. A vida para o povo, que o mestre vai estar na Galileia. Ele vai para ver os seus discípulos e ver Pedro. Agora eu quero frisar isso aqui. Presta atenção comigo. Pedro não era discípulo? Por que então o anjo falou que ia ver os discípulos e Pedro? Sabe por quê? Porque Pedro negou seu nome de pedra, passou a pó. Petros passou a pó, negou suas convicções, negou sua fé, negou o seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu dele. Pedro negou, falou assim: eu não sou mais discípulo. Nem ele acreditava no seu discipulado mais, em quem ele era discípulo, nem ele mais acreditava. Mas o anjo botou uma mensagem direta para Pedro, dizendo assim: ó, vem cá, mesmo que você tenha desistido de você, eu não desisti de você. Glória a Deus. Pedro é a gente. Aleluia, Jesus. Eu não desisti de você. O Senhor fala para você essa manhã: mesmo que você tenha caminhado em direção ao seu luto, mesmo que você seja reflexo de uma sombra que um dia brilhou, o Senhor fala para você: eu não desisti de você. Glória a Deus. Aleluia. A coisa continua. Agora você imagina a cabeça de Pedro: e Jesus ressuscitou, as evidências são muitas, discípulos falaram para mim isso, aqueles que caminhavam com eles em direção a Emaús, as mulheres chegaram e falaram: caramba, eu vou ter que me encontrar com o mestre. Você imagina a peregrinação de Pedro da Judéia a Galileia? Como é que foi a cabeça de Pedro? Deus, o que Jesus vai falar a primeira vez comigo? Ele deve falar: tão frouxo mesmo, cara, tem um cara que... Tem um cara que eu não posso cantar. Você é um desajeitado com tudo que eu te prometi. Você não cumpriu com absolutamente nada. Você é um covarde, um desertor. Foi isso que Pedro foi. Foram os piores 125 quilômetros da vida de Pedro, talvez. Mas aquele que eu coloquei a confiança, eu simplesmente desertei, e ele está com razão de querer falar comigo. Você imagina quando o anjo fala especificamente a Pedro? Que Pedro, claro, que à luz da ressurreição, do que foi depois do encontro, a gente fala que ele estava tendo carinho com Pedro. Mas na hora, quando ele recebeu aquilo, era: caramba, o negócio vai pegar para mim. Ele começou a caminhar e ele chegou a Galileia. E quando chegou a Galileia, esperava, Cristo não estava. E ele falou para os seus amigos: vou voltar e vou pescar. E foi em direção a pescar, onde ele sempre fez. Ele era pescador. E foi ele para o mar da Galileia, lançou as suas redes com seus amigos e não pegou nada. Engraçado, o cenário se repete novamente. Não pegou nada, à luz do que já tinha acontecido em alguma vez na vida de Pedro, quando não pegou nada e o mestre chegou e pediu para jogar rede, e depois pegou, os cenários se repetiram. Pegaram nada a noite inteira, não pegaram nada. Aí aconteceu um negócio, aparece um homem na praia. Esse homem a gente já sabe, era Jesus Cristo. E a coisa que sai da boca dos homens, daquele homem, foi o seguinte: filhos, vocês pegaram alguma coisa? Filhos, joguem a rede para o outro lado. Que coisa interessante, entenda o negócio. E Jesus falava: filhos, Jesus falava: filhos. Pensa comigo, Pedro estava esperando o seu frouxo, o seu covarde. Mas Jesus insistia e falava: filhos. É assim que ele olha para você e para mim, apesar dos nossos deslizes. Ele fala: filhos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele fala: filhos. Ele não te vê como um resultado mal vestido, mal travestido de luz que já não é mais. Ele te vê como uma relação no futuro de um corpo e uma vida já glorificada pelo nome do Senhor. E ele repete: filhos. E ele fala: lançai a rede. E eles pegam um monte de peixe. João vira para Pedro e fala assim: é o mestre.
é o mestre. A Bíblia narra que ele lançou sua capa, se jogou no mar e começou a dar abraçada, provavelmente com os olhos esbugalhados, cabeça cheia, e falando assim: é agora que ele vai acabar comigo, é agora que ele vai me chamar de covarde, é agora que a coisa vai pegar para mim. Chegou à praia, para surpresa de Pedro, tinha um braseiro, junto com o braseiro tinha pão, junto com o pão tinha peixe, e aí, de novo, veio um cenário totalmente inusitado, que já tinha se repetido. Vocês lembram? No Novo Testamento só aparece a palavra braseiro, do jeito que está no grego, 2 vezes. Uma é nesse primeiro encontro de Pedro na negação de Jesus. Ele estava no braseiro tentando se aquecer, e agora, nesse segundo momento, aparece de novo o braseiro. Sabe o que Deus está tentando falar para a gente aqui? Jesus está tentando dizer para Pedro, fala assim: entenda, a minha graça é maior do que o seu pecado. Eu reconstruo a cena no mesmo lugar que você caiu. Eu vou restaurar você. Entenda isso, a minha graça é maior que o seu pecado. É renovo. A cena se repete, o braseiro se acende, e ele fala para mim e para você: filho, sim, é renovo que o Senhor está falando para a gente hoje. Em cima de escombros, Deus quer erguer um novo tempo na sua vida. E a história continua. Ela não para aqui. O povo se alegrava, estava feliz. O Cristo tinha ressuscitado. Todo mundo comendo peixe, todo mundo comendo pão, se alegrando às margens da Galileia. E Jesus tira Pedro, leva para um cantinho, para uma DR. Talvez Pedro falou: vai dar ruim. Acho que aí ele já não sabia, já sabia que tinha alguma coisa diferente. Ele já tinha visto pelo olhar, pelo carinho de Jesus, pelas palavras doces. E daí Jesus Cristo faz a antítese do que fez naquele momento da negação. À medida que ele negou 3 vezes, Jesus perguntou para Pedro assim: você me ama? Você me ama? Você me ama? Lógico, é uma alusão clara entre as 3 negações e as 3 confirmações de amor, que através do amor ele ressignificaria a história de Pedro, o ministério de Pedro, reconstruir. Mas mais do que isso, existe uma progressão no você me ama. Primeiro ele fala assim: você me ama mais do que os outros? É engraçado. Por que isso? Não bastava amar igual aos outros? Jesus estava lembrando de Pedro um fato que ocorreu, lembrando do que ele tinha falado antes. Pedro falou: ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Quando Jesus faz a pergunta: você me ama mais que os outros? Era como se Jesus estava perguntando para Pedro assim: você ainda acha que é maior que os outros? Você ainda acha que me ama mais do que os outros? Mais do que isso, você ainda mantém a mesma opinião, perspectiva ao seu respeito? O que ele está tentando falar para mim, para você, Pedro, é o seguinte: Deus trouxe essa pergunta para Pedro para tratar o seu problema. Só existe renovo quando se entende que você precisa de mudança, gente. Aleluia, glória a Deus. Vamos mudar. E mais que isso, Jesus fez 3 vezes dizendo assim: ó, você me ama, você me ama, você me ama. Lógico, porque 3 vezes Pedro negou. Mas mais do que isso, ele estava tentando dizer assim: para cada queda sua, para cada negação sua, tem uma dose suficiente da minha graça para você, assim diz o Senhor. Sabe por quê, Pedro? A minha graça é maior do que o seu pecado. A minha graça não está nem aí porque você fez. Desde que você fala: eu quero voltar para casa, eu não quero andar de forma dissoluta, eu não quero andar da forma que eu acho que tem que andar e deu errado. Lembra da parábola do filho que se foi? O filho pediu para o pai: pai, me dá tudo, eu quero a minha parte na herança. Matou o pai em vida, essa é a verdade. E foi, viveu de forma desorganizada, desonrou o nome da família, ficou sem nada, perdeu tudo, amigo, dinheiro, tudo, perdeu tudo. Aí aquele filho estava alimentando porcos e comia as alfarrobas, a comida do porco.
Daí ele falou, eu vou voltar para casa, eu vou pedir desculpa, eu não vou pedir nem para ser filho mais. Eu vou pedir para ser um servo dele, porque pelo menos eu como de graça. E ele ensaiou no espelho assim, pai, eu pequei contra ti, o discurso. Contra ti já não sou mais digno de ser chamado seu filho, me recebe como um servo teu. Pai, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, me recebe como um servo seu. E foi carregando aquele discurso em direção à casa do pai. O pai sempre olhava, buscava ele no horizonte, o filho nunca vinha, até que um dia apontou. O pai não esperou chegar não, foi em direção a ele. Chegou nele e para dar um abraço, antes de dar um abraço, o filho deve ter falado assim, para, deixa eu falar. Pai, eu pequei. Não, para você. Não falou com o filho, não. Falou com o servo, falando assim, ó, mata um cordeiro, mata um novilho. Nós vamos festejar, porque o filho não é um servo. O filho que estava morto reviveu. Glória a Deus. Essa experiência e perspectiva de um Deus que é graça, que para cada erro teu fala, eu reafirmo meu amor e ainda conto contigo porque eu tenho para fazer nessa humanidade. É essa experiência que Deus quer ter comigo, com você hoje, essa manhã. Eu me lembro de uma palavra, e é uma palavra muito simples, que eu não entendia muito bem. Eu até falei isso outro dia na mensagem, Mateus 12, 20. Falava assim, e fala assim, que o próprio Cristo não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. E é uma palavra muito específica para o povo de agricultura. Um pastor, uma vez, começou a pastorear, ou foi pregar num lugar onde a agricultura era o cultivo mais importante, movimentava a economia de forma mais importante. Então tinham fazendeiros da igreja. Ele levou o pastor para visitar a fazenda de trigo dele. E era engraçado porque eles pegaram aqueles caminhões com toneladas de peso e ia por cima da plantação de trigo. E acontecia um negócio muito interessante, porque ia por cima, os trigos, lógico, iam tudo caindo. E ele andava para cá, andava para lá e falava assim, olha, pastor, tem que fazer isso aqui diariamente, vigiar toda a plantação de trigo. Até que o pastor caiu numa... Mas dele perguntava, mas peraí, desse jeito não vai sobrar trigo. Como é que você está fazendo desse jeito? Não vai sobrar trigo. Como? Por que você está fazendo isso? Ele falou, pastor, não é nada disso. Daí ele parou o caminhão. Daí ele pediu para o pastor olhar a plantação. E tinha uma plantação que estava desnivelada para baixo, depois voltava. Ele falou, tá vendo aquela ali que está desnivelada? Ele falou, tô vendo. Daí ele falou, tá vendo que são 2 sulcos desnivelados? Ele falou, tô vendo. Daí ele falou, dá uma olhada para a roda do meu caminhão. Olhou para a roda do caminhão, era exatamente o tamanho dos sulcos desnivelados. Daí o pastor falou, não vai me dizer que aquilo ali, você já passou por cima daquilo. Eu passei por cima disso há menos de uma semana. E quer dizer que não morre? Ele falou, não, de jeito nenhum. Quer dizer que isso aqui tudo levanta de novo? Ele falou, levanta. Só tem uma forma de não levantar de novo. Daí ele pegou a cana, o caule do trigo, e esmagou. Quando esmagou, ele falou para aquele caule assim, ó, agora esse aqui não levanta mais. Agora olha o que Jesus fala pra gente de novo, olha só, ele não vai esmagar a cana quebrada. Ou seja, ele não tem interesse que você fique sempre prostrado. O interesse do Senhor é falar para você, mesmo que amasse, mesmo que esteja no chão, o Senhor fala para você, eu não vou esmagar a cana, você vai se levantar. O Senhor tem sim coisa para a tua vida, meu irmão. Basta você se deixar ser alvo dessa graça. Aleluia, glória a Deus. Se você já desistiu de você, Deus te chama aqui essa manhã para falar, meu filho, olha só, eu sei que tá ruim o negócio aí para o teu lado, talvez você seja isso aí, essa mentira aí que você é, ambulante. Mas tem um negócio, cara, que eu tenho que falar para você, eu não vou esmagar a cana quebrada, ela vai se levantar, só deixa eu cuidar de você.